Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Horário: 3 horas da madrugada, 25 minutos. 3 horas da madrugada, 25 minutos da sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Toda a região da América do Sul, do Caribe, Centro-América e Sul-América se encontram em contenda de guerra mundial nuclear contra 17 países do narcotráfico, mundial. Eles todos identificados, todos seus grupos paramilitares, também os seus amotinados de exército, marinha e aeronáutica, também os espias sabotadores e amotinados dos representantes do Supremo Tribunal Federal, destes 17 países do narcotráfico, todos operando através do software e o hardware da China, todo um enlatado processado para o delipêndio, o roubo qualificado, a traição à pátria, a venda de terras, venda de riquezas, minérios, petróleo, gás, diamantes, ouro, tudo que tenha valor. Então agora estamos em guerra atômica nuclear. Já estamos posicionados. Maduro desapareceu desde quarta-feira. Desde a 0 hora de quarta-feira, o paradeiro de Maduro e sua vice-presidente é desconhecido. Ele entrou no bunker do Palácio Miraflores com 2 capangas cubanos e desapareceu. A mulher dele não sabe onde está, ninguém sabe onde que ele está. Então, as tropas já se posicionam ao combate letal contra as tropas venezuelanas. Está o toque de recolher em Brasil e Guacibo, Venezuela, na Tríplice Fronteira. É o toque de recolher. Estamos em guerra já determinada. Também em 17 mil quilômetros de fronteira seca, com 10 países do narcotráfico. Todos acautelados, identificados, seus presidentes, todos eles serão levados ao pelotão de fuzilamento ou mortos caso eles provoquem alguma resistência. Como também os membros das suas Supremas Cortes. Já estamos em procedimento de guerra atômica nuclear mundial. Como também na Europa, já estabelecemos as prisões de países narcotraficantes da Europa. Todos eles serão levados ao pelotão de fuzilamento. Estamos já determinando o posicionamento global
que não tem período de cessar esta guerra atômica nuclear devido aos procedimentos em conjecturas, em reivindicações, em demonstração de força letal e bleurragias de narrativas sem nenhum peso político e sem nenhum valor moral, por eles serem praticantes de medidas opressivas e imorais. Estamos já determinando a prisão de todos estes déspotas filhos da puta em todo o planeta. E estamos procedendo com o reset, que começa no dia 1º de janeiro de 2026. Efetivamente, o senhor Bolsonaro, ele já está em liberdade. E vamos posicionar a prisão imediata dos membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Todos eles acautelados hoje, dia 14/11 de 2025. Todos serão levados à prisão, aguardando a sua sentença. Morte por pelotão de fuzilamento, traição à pátria, motim. Como também essa falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, conjuntamente com os seus ministros de governo, seus representantes legais, em autarquias, em posicionamentos, primeiro, segundo e terceiro escalão da administração pública. Todos filhas da puta, ladrões. E vamos proceder imediatamente. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça paga, justiça particular, na função corregedor-geral, na investigação do reduto da cleptocracia de funcionários públicos, engajados em planos quinquenais, ao delipêndio, à tortura, à extorsão, ao assassinato, ao extermínio da raça humana, que estes filhos da puta da ONU produziram em todo o planeta e se favoreceram tendo feudos bilionários, conglomerados financeiros bilionários, todos já identificados pela IA por 60 agências de inteligência. Eles procederam ao delipêndio de todo o planeta para ficarem ricos e agora não tem aonde gastar. Todos vão ao pelotão de fuzilamento, estes filhos da puta, assassinos de crianças, de idosos, e estão a roubar a aposentadoria dos cidadãos que contribuíram a vida inteira, e eles vêm roubando a vida inteira destes cidadãos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor arbitral internacional. Careço de isonomia, eu posso agir em todas as áreas: militar, tributário, trabalhista, civil, todas as áreas, porque se trata de bens do povo brasileiro. Não vamos permitir que nenhum filho da puta venha roubar as riquezas do povo do Brasil e também dos representados baixo a tutela do interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Por favor, conforme determinação, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com.
Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular WhatsApp 5521-99742-0789. Peço, por favor, encarecidamente, que nos ajudem, pois temos contas a pagar deste mês e estamos com R$1 na conta. Fizemos alguns pagamentos e nos restam outros pagamentos a proceder. Nos ajudem. Gratidão, povo que eu amo e admiro. E estamos aqui para identificar os filhos da puta que procedem contra o bem da lei. Se você não está enquadrado dentro desse procedimento, meu respeito e admiração. E se você se corrompeu e abraçou estes terroristas filhos da puta, será alcançado. Entendido? Tô sendo claro? Até a próxima live. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 14 de novembro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano, ou seja, o relatório de hoje, desta data que o mestre Dinho já citou. A seguir, eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dinho todos os dias. Portanto, eu peço a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, que também todos nós vamos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano separou de utilidade pública, certo? E aí vamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos na sequência, vamos assistir. Comunicação, finalmente conseguimos receber uma comunicação do 13 Atlas. Vocês viram essa notícia? Ai, Carol, mas você só fala sobre isso. Gente, não é que eu só falo sobre isso. É que todo dia sai coisa nova sobre essa porcaria dessa pedra. E se você não está gostando desse assunto, existe um botãozinho lá em cima chamado seguir. Se ele estiver ativado, significa que você está me seguindo. Se ele estiver ativado e mesmo assim você não estiver gostando do que você está vendo aqui dentro, é só você apertar ele de novo e parar de seguir. Aí, isso não aparece mais para você, tá bom? Ora, o 13 Atlas estabeleceu contato conosco? Sim, pela primeira vez. O telescópio Mercat, que fica na África do Sul, conseguiu estabelecer uma linha de comunicação de ondas de rádio vinda especificamente do 13 Atlas. Essa comunicação aconteceu através da hidroxila, uma linha de absorção de hidroxila que veio diretamente do 13 Atlas para as nossas antenas aqui da Terra. E essa comunicação foi captada na frequência de 1665 a 1667 MHz. A gente não pode esquecer que o 13 Atlas é um objeto interestelar, ou seja, ele veio de fora do sistema solar e ele está atravessando o sistema solar a uma velocidade inconcebível, altíssima. E agora, no presente momento, está utilizando ondas de rádio para falar conosco. Não, o sinal que foi recebido, ele não é um erro, ele não é um erro de cálculo, ele é um sinal real. A origem desse sinal recebido, ela pode ser química, pode ser térmica ou, na hipótese mais assustadora, pode ser tecnológica. A gente ainda não sabe direito. Só o que a gente sabe é que o simples fato da gente ter recebido esse sinal aqui no planeta Terra é um verdadeiro divisor de águas. Por quê?
porque essa é a primeira vez na história da humanidade que nós conseguimos contato com um visitante interestelar, com um corpo que veio de fora do sistema solar. Então, sem perceber, nós talvez tenhamos acabado de ouvir a voz desse visitante interestelar aqui na Terra. E tudo isso somado à quantidade absurda de anomalias que esse objeto apresenta. Se você ainda não está sabendo dessas anomalias, eu recomendo que você se intere. Aqui, nesse perfil, tem todas as anomalias descritas em vídeo para vocês acompanharem. Mas até o presente momento, são 13 anomalias e não há sequer registro de algum visitante interestelar que tenha se comportado da maneira que essa pedra louca está se comportando. Manchete principal do UOL desde o início da manhã, importantíssima, tem relação com a COP30, mas tem relação também aí com investimentos, dinheiros liberados e que beneficiam empresas que são investigadas, citadas, em investigação de caso de propina. Essa é uma reportagem da Júlia Afonso. Quando a gente abre aí a reportagem, você clica na manchete principal do UOL, você cai no UOL Prime, verba da COP. O governo liberou 4.400.000 reais a uma empresa suspeita de propina. A Júlia já está conosco ao vivo para trazer essa apuração. A gente, no último mês, resolveu seguir o caminho do dinheiro, como a gente chama assim no jornalismo, de um dos financiamentos da COP, que é um fundo do Ministério do Turismo, o Fungetur, que ele financia negócios locais, o setor de turismo, especialmente. E aí a gente descobriu que o Ministério tinha criado uma linha de crédito especial para a COP, para financiar hospedagens, enfim, várias empresas lá no Pará. E uma dessas empresas, a gente conseguiu a íntegra da proposta e a gente descobriu que essa empresa é uma empresa investigada pela Polícia Federal por pagar propina a agentes públicos lá em Belém. O dono, por exemplo, ele já desde o final do ano passado, ele é alvo da PF porque ele fazia saque de dinheiro vivo, milhões de reais em série, 600 mil, 700 mil reais, e a polícia viu então um indício de lavagem de dinheiro, de possível corrupção, abriu esse inquérito contra essa empresa, Segundo a PF, essa é uma empresa de fachada. Ela simplesmente servia como uma conta de passagem de dinheiro de outras empresas para pagamento de propina lá na capital do Pará. E o que o governo disse a respeito disso, hein, Júlia? A gente conversou por telefone com o ministro Celso Sabino e ele disse que o Ministério não tem gerência, que é o seguinte, esse fundo, esse dinheiro fica disponível, os bancos podem fazer empréstimo. Só que na COP, o ministro decidiu que os bancos tinham que ter a anuência do Ministério para emprestar o dinheiro. Mas ele disse que era uma anuência só para ver se tinha alguma relação ou não com a COP, nas propostas que as empresas estavam fazendo para pegar esse empréstimo. Olha, falo direto de Brasília, da CPMI, do INSS. Logo mais teremos o início da sessão. Mas tivemos a notícia de um grande dia hoje, da prisão de vários dos suspeitos de terem roubado os aposentados pensionistas do INSS. Entre eles, o ex-presidente do INSS, nomeado pelo Lula, Alessandro Stefanuto. Esteve aqui, inclusive, todo arrogante, confrontou os parlamentares e agora aparentemente está tendo o que merece, prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça. É importante que a justiça seja feita e que eles não fiquem impunes. Olha, falo direto de Brasília, da CPMI, do INSS. Logo mais teremos o início da sessão, mas tivemos a notícia de um grande dia hoje, da prisão de vários dos suspeitos de terem roubado os aposentados pensionistas do INSS. Entre eles, o ex-presidente do INSS, nomeado pelo Lula, Alessandro Stefanuto. Esteve aqui, inclusive, todo arrogante, confrontou os parlamentares e agora, aparentemente, está tendo o que merece, prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça. É importante que a justiça seja feita e que eles não fiquem impunes. Olha, falo direto de Brasília, da CPMI, do INSS. Logo mais teremos o início da sessão, mas tivemos a notícia de um grande dia hoje, da prisão de vários dos suspeitos de terem roubado os aposentados pensionistas do INSS. Entre eles, o ex-presidente do INSS, nomeado pelo Lula, Alessandro Stefanuto. Esteve aqui, inclusive, todo arrogante, confrontou os parlamentares e agora, aparentemente, está tendo o que merece, prisão preventiva decretada pelo ministro André Mendonça. É importante que a justiça seja feita e que eles não fiquem impunes. Última notícia. Fontes ligadas à NASA e à SpaceX acabam de confirmar o lançamento de uma nave secreta há apenas 12 dias.
O nome, Prometheus 9. Nenhum portal oficial divulgou o evento, mas os dados de rastreamento mostram algo impossível. A trajetória leva direto ao cometa 3I Atlas. E o mais estranho é o que ela está levando a bordo. Documentos vazados revelam que a nave carrega um módulo de contenção biológica, o tipo de equipamento usado apenas em missões que esperam trazer algo de volta. Então por que uma missão espacial teria uma cela de quarentena? Um engenheiro da própria SpaceX disse sob anonimato: o 3I Atlas não é apenas um cometa, ele está emitindo sinais de resposta, sinais que só podem ser captados por transmissores militares. A Prometheus 9 já ultrapassou o cinturão de asteroides. E segundo dados internos, o contato com o 3I Atlas pode acontecer a qualquer momento. Só há um problema: se o cometa estiver realmente emitindo sinais, talvez ele não esteja sendo rastreado, mas rastreando a gente. Algo está se movendo no espaço e ninguém sabe o que vai acontecer quando o Prometheus 9 achar o 3I Atlas. Salva este vídeo, compartilha agora e segue o canal, porque nos seguintes vídeos vamos revelar o que a NASA tentou apagar das transmissões. E quando você ouvir o nome Prometheus 9 novamente, já pode ser tarde demais. Señores, kirchneristas, que se rasgaron las vestiduras, que señalaban con el dedo al narco de Spert, ustedes recibieron ductos de financiamiento narcoterrorista venezolano, ductos, toda la patria grande latinoamericana, un club financiado por el narcoterrorismo. No es un invento, lo está diciendo el que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Y lo está diciendo tratando de zafar de una condena, por supuesto gravísima, en los Estados Unidos, y ya lo había dicho. Dice, el gobierno venezolano ha financiado ilegalmente, dice, a muchos políticos, movimiento político de izquierda, durante más de, por lo menos 15 años. Por lo menos 15 años. Y abajo, en la parte amarilla, dice, desde Néstor Kirchner en Argentina, al primero que nombra. Néstor Kirchner, Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia y el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Más Podemos en España. Y también mencionaste a Leopoldo López. Es una especie de padrino del ala golpista de la oposición venezolana. Absolutamente. Así que su hombre es George Betancourt. Su otro hombre es Lester Toledo. Y estos tipos estaban relacionados con, ya sabes, la inteligencia estadounidense y la inteligencia colombiana. Y estos tipos llevaban haciendo o ayudando a facilitar ataques a la infraestructura en Venezuela desde hacía, no sé, una década más o menos. Fue una presa hidroeléctrica que falló, creo que en 2019, y provocó cortes de energía en todo Caracas. Pero hubo algo más, Max. Hubo un gran ataque y mató a muchos venezolanos, pero fue una refinería la que fue atacada. Sí, eso es correcto. Decenas de, no sé el número de venezolanos que murieron, pero este ataque fue llevado a cabo por la inteligencia estadounidense en colaboración con saboteadores de la oposición venezolana. Así que hay, adelante, una larga historia de la CIA trabajando con ellos. Y también mencionaste a Leopoldo López. Es una especie de padrino del ala golpista de la oposición venezolana. Absolutamente. Así que su hombre es George Betancourt. Su otro hombre es Lester Toledo. Y estos tipos estaban relacionados con, ya sabes, la inteligencia estadounidense y la inteligencia colombiana. Y estos tipos llevaban haciendo o ayudando a facilitar ataques a la infraestructura en Venezuela desde hacía, no sé, una década más o menos. Fue una presa hidroeléctrica que falló, creo que en 2019, y provocó cortes de energía en todo Caracas. Pero hubo algo más, Max. Hubo un gran ataque y mató a muchos venezolanos, pero fue una refinería la que fue atacada. Sí, eso es correcto. Decenas de, no sé el número de venezolanos que murieron, pero este ataque fue llevado a cabo por la inteligencia estadounidense en colaboración con saboteadores de la oposición venezolana. Así que hay, adelante, una larga historia de la CIA trabajando con ellos. Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras convergiram para a fronteira norte do país, Operação Atlas. Vai até sábado ainda. Já vem vindo, já está agora na última etapa. Já vem de longe. Exército, Marinha e Aeronáutica. O Exército está lá,
está com selva, está com caatinga, está com montanha, está com aço. Blindados, paraquedistas, helicópteros, Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras convergiram para a fronteira norte do país, Operação Atlas. Vai até sábado ainda. Já vem vindo, já está agora na última etapa. Já vem de longe. Exército, Marinha e Aeronáutica. O Exército está lá, está com selva, está com caatinga, está com montanha, está com aço. Blindados, paraquedistas, helicópteros, Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras convergiram para a fronteira norte do país, Operação Atlas. Vai até sábado ainda. Já vem vindo, já está agora na última etapa. Já vem de longe. Exército, Marinha e Aeronáutica. O Exército está lá, está com selva, está com caatinga, está com montanha, está com aço. Blindados, paraquedistas, helicópteros. Acaba de explodir em Brasília. Corre no Palácio do Planalto. Prisão agora na casa de filho de Lula. Presidente passa mal ao receber notícia. Nora é levada para a delegacia. Apertem os cintos, meus amigos. O Brasil acorda hoje diante de mais um escândalo que envolve a família do presidente Lula. Uma história que para muitos já se tornou previsível, mas que ainda assim choca pela reincidência, pela cara de pau e pela sensação de impunidade que domina os corredores do poder em Brasília. A Polícia Federal, aquela mesma que o PT tentou domesticar e controlar ao longo dos anos, acaba de bater a porta de pessoas diretamente ligadas à família Lula. E pasmem, entre os nomes que aparecem nas investigações da Operação Coffee Break, surge o filho de Lula, Marcos Cláudio Lula da Silva. Sim, aquele que o petista adotou ainda no primeiro casamento com Marisa Letícia e que agora aparece de novo em um episódio que mistura corrupção, influência política e contratos milionários na área da educação. E é claro que a imprensa amiga, as grandes redes de TV e os portais que vivem do dinheiro público estão tentando minimizar o caso. Estão dizendo que foi apenas coincidência, que o filho de Lula não era alvo da operação. Mas é justamente aí que mora o problema. A família Lula está sempre envolvida, sempre por perto, sempre no entorno de negócios nebulosos. E nunca, absolutamente nunca, responde por nada. O Brasil precisa lembrar de algo. Lula foi condenado por corrupção, passou pela prisão e só está solto porque o STF rasgou a Constituição e anulou processos. E agora, diante de mais esse episódio, o povo se pergunta: até quando? Até quando o poder vai continuar protegendo essa família que já destruiu as instituições, a economia e a moral do país? Hoje vamos destrinchar tudo o que aconteceu nessa operação da PF. O papel da ex-nora de Lula, o envolvimento do filho adotivo, os esquemas milionários e, principalmente, o silêncio ensurdecedor do Palácio do Planalto, que tenta fingir que nada aconteceu. Prepare-se, porque o que vem agora é uma verdadeira radiografia da promiscuidade entre o poder petista e o dinheiro público. Na manhã desta quarta-feira, dia 12, a Polícia Federal realizou uma diligência em Campinas, interior de São Paulo, no âmbito da chamada Operação Coffee Break, uma investigação que apura esquemas de corrupção e fraudes em contratos da área de educação. O alvo da ação era Carla Ariane Trindade, ex-mulher de Marcos Cláudio Lula da Silva, o filho mais velho de Marisa Letícia e que foi formalmente adotado por Lula. Segundo a PF, Carla é suspeita de ter favorecido um empresário ligado ao setor educacional, o que resultou em contratos superfaturados e lucros milionários. E foi justamente durante essa operação que os agentes da PF se depararam com Marcos Cláudio na casa da ex-mulher, onde a busca e apreensão estava sendo executada. O relatório da PF é claro. O filho de Lula estava no local. Foi ele quem recebeu os agentes. E durante a ação foram apreendidos um celular, um computador e um caderno de anotações. A diligência, segundo consta no relatório, aconteceu de forma tranquila e foi encerrada às 7h33 da manhã.
Mas o fato é que a presença do filho de Lula numa casa alvo de investigação levanta novamente o alerta sobre a influência e os bastidores da família presidencial. Fontes próximas ao caso afirmam que Marcos e Carla já não vivem mais como casal, mas a proximidade e os vínculos familiares continuam claros. E o mais grave, a própria PF cita em seu relatório que Carla Ariane parece ter, ou alega ter, influência em decisões do governo federal, notadamente no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ou seja, mais uma vez o petismo aparece usando o poder público para favorecer aliados, amigos e familiares. O empresário beneficiado, segundo a investigação, é André Gonçalves Mariano, dono da empresa Life Tecnologia Educacional. Ele foi preso na mesma operação. E sabe quanto ele teria faturado com os contratos superfaturados? Mais de 50 milhões de reais em prefeituras do interior paulista. Sumaré, Hortolândia e Limeira. E adivinha, tudo isso com apoio e influência política, o que inclui conexões com Brasília e com o próprio entorno do Palácio do Planalto. A defesa de Carla Ariane, claro, divulgou a nota padrão. Só vai se manifestar após o conhecimento integral da investigação. Mas o que ninguém consegue esconder é a presença direta do filho de Lula no ambiente da operação. E mesmo sem ser alvo formal, o episódio já coloca o nome do presidente e de sua família novamente no epicentro de um escândalo de corrupção. Agora, pense comigo, meu amigo. Lula sempre disse que não sabia de nada no mensalão, no petrolão, nos esquemas da Odebrecht e nas malas de dinheiro que circulavam entre seus aliados. Sempre se declarou inocente, mas a sujeira nunca para de respingar na sua família. Filhos, irmãos, ex-mulheres, amigos, assessores, todos com ligações em negócios escusos, empresas fantasmas, contratos públicos e tráfico de influência. E mais, vale lembrar que o próprio Marcos Cláudio, o filho adotivo, já foi citado em outros episódios delicados, especialmente quando Lula era presidente. Houve inclusive denúncias antigas de uso de cargos e influência política em prefeituras do ABC paulista. O que se vê é um padrão de comportamento. O petismo trata o Estado como uma extensão da família e a família como uma extensão do partido. E quando a PF bate a porta, o discurso é sempre o mesmo. Não sabíamos, não era alvo, foi coincidência. Mas o Brasil cansou. Cansou de ver uma elite política corrupta usando o poder para enriquecer, blindar os seus e enganar o povo. E o mais revoltante é saber que esse mesmo grupo político, condenado, preso e liberto pelo STF, hoje governa o país novamente, cercado de privilégios e protegido por uma corte que parece ter esquecido o que significa justiça. O episódio desta semana é mais um capítulo vergonhoso da história recente do Brasil. Uma história onde a impunidade reina, onde a corrupção é sistemática e onde quem manda nunca paga a conta. Enquanto a população sofre com inflação, desemprego, insegurança e impostos cada vez mais altos, a família presidencial continua cercada de investigações, negócios suspeitos e gente presa. E Lula, como sempre, silencia. Não se pronuncia, não explica, não enfrenta. Prefere se esconder atrás do discurso vitimista de perseguição política, enquanto a PF trabalha e revela dia após dia a podridão que ainda habita os bastidores do governo. Mas há algo de diferente no ar. O povo brasileiro está mais atento. As redes sociais, os jornalistas independentes e o público conservador não se calam mais. Cada operação, cada delação, cada documento vazado é uma nova ferida exposta no corpo de um sistema apodrecido que insiste em se perpetuar no poder. E nós seguiremos aqui, mostrando, cobrando e denunciando, porque a verdade não pode ser calada, mesmo quando tentam censurar quem a diz. Que esse caso sirva de alerta para o Brasil inteiro. Hasta donde puede llegar la sombra del narcotráfico cuando se disfraza de empresario, cuando cambia las lanchas por vuelos internacionales y los fajos de billetes por transferencias electrónicas. Lo que verás hoy es una historia digna de una película de espionaje financiero, la caída de un narco colombiano en pleno corazón de Madrid, un hombre buscado por Interpol, capturado tras un rastreo quirúrgico que combinó inteligencia policial,
tecnología de punta y cooperación internacional. Una cacería silenciosa que se movió entre cafés, taxis y transacciones bancarias, hasta que la Guardia Civil cerró la trampa en una de las zonas más concurridas de la capital española. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando los agentes de la Interpol España, junto con la Policía Nacional, iniciaron el operativo en el barrio de Lavapiés. Habían pasado semanas siguiendo la pista del sospechoso, Carlos Ariel Zuluaga Lema, un ciudadano colombiano de 42 años con una circular roja internacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. No era un delincuente común, era un intermediario financiero clave en la llamada Junta del Narcotráfico, una organización que movía millones de euros entre Sudamérica, Europa y Oriente Medio. El operativo, bautizado como parte de la investigación Junta de Dubái, se gestó en absoluto sigilo. Todo comenzó el 25 de septiembre, cuando los analistas colombianos detectaron que Zuluaga había salido de Bogotá rumbo a Doha, Qatar, antes de aterrizar en Madrid. A primera vista, parecía un viaje de negocios, pero los agentes sabían que detrás de aquel itinerario se escondía una transacción encubierta relacionada con el lavado de activos procedentes del narcotráfico. Los investigadores activaron entonces una alerta transnacional. Las primeras pistas vinieron del Banco de España, que notificó movimientos sospechosos vinculados a una tarjeta bancaria colombiana. Esa tarjeta se usó en un hotel de la calle Ventura de la Vega, donde el sospechoso se hospedó bajo un nombre falso, y más tarde en varias cafeterías y taxis de la capital. Las cámaras de seguridad captaron su rostro con nitidez, un hombre alto, de perfil discreto, que vestía ropa elegante y se movía con la naturalidad de quien conoce los pasos que no debe dar. A las 9 del 30 de septiembre, una nueva alerta hizo saltar las alarmas. Zuluaga había pagado un trayecto de taxi hacia Lavapiés, utilizando la misma tarjeta bancaria. Los investigadores cruzaron los datos con el registro de hospedajes y lograron localizar el apartamento donde se ocultaba. Durante la noche, agentes encubiertos mantuvieron vigilancia desde posiciones discretas, confirmando su presencia. Dentro del inmueble, el colombiano no estaba solo. Compartía el piso con una mujer española que, según se supo después, actuaba como su enlace logístico para mover dinero a través de criptomonedas y empresas pantalla. El 1 de octubre, a las 7:45 de la mañana, la rutina de Zuluaga Lema lo traicionó. Salió del edificio con paso tranquilo, como lo había hecho los días anteriores, y se dirigió a una cafetería de la esquina, donde pedía siempre lo mismo, un café solo y una tostada con aceite. No sabía que esa sería su última mañana en libertad. 2 agentes vestidos de civil esperaban dentro del local, revisando sus teléfonos para no levantar sospechas. Cuando el colombiano se sentó, uno de ellos se acercó con calma y le pidió su documentación. Zuluaga intentó ganar tiempo, preguntando si había algún problema, pero en cuestión de segundos el segundo agente mostró su placa. Carlos Ariel Zuluaga Lema, queda usted detenido por orden internacional de Interpol. El hombre no opuso resistencia. Apenas levantó la mirada, asintió y guardó silencio. Afuera, el dispositivo de apoyo cerraba la calle. Testigos en la terraza observaron cómo lo escoltaban hacia un vehículo sin distintivos, rodeado por efectivos de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado. La captura fue rápida, limpia y precisa. Habían pasado 6 días desde su llegada a España, y su intento por permanecer invisible había terminado. A partir de ese momento, se activó la maquinaria judicial. La Guardia Civil notificó el arresto al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, competente en materia de extradiciones internacionales. La documentación de Interpol confirmaba lo que ya se sospechaba. Zuluaga era uno de los responsables de articular una red de lavado de dinero a través de fintechs, empresas tecnológicas que servían de fachada para mover capital ilícito entre Europa y América Latina. Lo que parecía una simple detención en un café madrileño era, en realidad, la pieza final de una operación que llevaba meses de investigación encubierta y que conectaba con una trama mucho más amplia. La que vinculaba a los grandes capós de la Junta de Dubái, un consejo financiero del narcotráfico moderno que manejaba sus fortunas no con armas, sino con servidores, cuentas offshore y criptomonedas. Y aunque aquella mañana la ciudad siguió su curso normal, los agentes sabían que el golpe que acababan de dar resonaría en 3 continentes. Porque con la caída de Zuluaga Lema, la red que pretendía hacer invisible el dinero del narcotráfico acababa de ser expuesta a plena luz del día. Eran casi las 10 de la mañana, cuando Carlos Ariel Zuluaga Lema fue trasladado bajo custodia al cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos. En el interior del vehículo, el silencio era absoluto. El colombiano, con las muñecas esposadas, mantenía una serenidad inquietante. No hablaba, no gesticulaba, solo miraba por la ventana,
como si ya supiera que aquel viaje cerraba un capítulo largamente anunciado. Afuera, Madrid seguía su ritmo, ajeno a que en ese mismo momento uno de los operadores financieros más buscados del narcotráfico internacional acababa de caer. En los despachos de la Audiencia Nacional, los fiscales de la Unidad de Cooperación Internacional revisaban los documentos enviados por Interpol Colombia. La notificación roja describía a Zuluaga como un intermediario entre carteles colombianos y estructuras financieras europeas, encargado de mover millones en ganancias provenientes de la cocaína enviada por vía marítima. Su papel era crucial: convertir dinero manchado de sangre en inversiones limpias dentro de sectores legales, como la hostelería, la tecnología y los bienes raíces. Durante años, había logrado pasar desapercibido, utilizando identidades falsas, sociedades fantasma y una red de cómplices dispersos entre Medellín, Dubái y Madrid. Las pruebas contra él eran contundentes. Según los informes, Zuluaga coordinaba transferencias cifradas desde cuentas en Panamá y Suiza, aprovechando el anonimato de las criptomonedas para mover capitales hacia Europa. Los fondos eran luego inyectados en empresas de fachada que simulaban servicios de consultoría o exportación tecnológica. Una de ellas, B2 Tech Latam, registrada en Medellín, habría canalizado más de 14.000 millones de pesos colombianos en los últimos años, parte de los cuales acabaron en filiales españolas y portuguesas bajo el paraguas de nombres como Betech Europe SL y Palm Group Invest SL. Todo apuntaba a un sistema de ingeniería financiera criminal que funcionaba con precisión quirúrgica. Mientras los agentes aseguraban la embarcación, el helicóptero descendía lentamente, iluminando la escena con su foco principal. El mar rugía alrededor, golpeando la estructura del semisumergible, que amenazaba con hundirse en cualquier momento. Era una carrera contra el tiempo. Los agentes trabajaban rápido, asegurando pruebas, trasladando a los detenidos y asegurando los fardos. En menos de 20 minutos, el operativo estaba bajo control. La lancha de abordaje se retiró con los prisioneros, mientras los buzos militares colocaban cabos para remolcar el narcosubmarino hacia puerto seguro. A bordo de las patrulleras, el silencio fue total. Nadie habló durante varios minutos. Todos sabían lo que aquello significaba: 1,7 toneladas de cocaína menos en el mercado europeo y un golpe demoledor a una red transnacional que había invertido millones en aquella operación. Cada kilo representaba una historia de corrupción, de poder y de sangre. Pero esa noche, en las aguas del Atlántico, la historia había cambiado de rumbo. 2. El precio del silencio. Cuando el convoy naval inició el regreso hacia tierra firme, la magnitud del hallazgo comenzó a revelarse. Dentro del submarino, además del cargamento, se encontraron planos, sistemas de navegación artesanal y una libreta con coordenadas de otras rutas marítimas. Era un descubrimiento crucial. Las anotaciones confirmaban que al menos 3 semisumergibles más podrían haber partido en semanas anteriores desde la misma costa sudamericana. Los investigadores entendieron que lo ocurrido no era un golpe aislado, sino una parte de una estructura enorme, con recursos, ingeniería y apoyo internacional. Los 4 detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad. Eran hombres entrenados, reclutados por organizaciones dedicadas al tráfico intercontinental. Uno de ellos, el piloto, tenía antecedentes por narcotráfico en América del Sur y había sido vinculado con operaciones anteriores en Galicia. Los interrogatorios comenzarían apenas tocaran tierra, pero la primera victoria ya era innegable. El Atlántico había devorado otro intento del narcotráfico de cruzar sus aguas impunemente. La operación se cerró con una certeza incuestionable: el crimen puede esconderse bajo las olas, pero nunca podrá escapar de la mirada que lo sigue desde el cielo. Y aquella mirada, la de los agentes del MAOC y las fuerzas conjuntas internacionales, acababa de demostrar que, incluso en el silencio del océano, la ley siempre escucha. Eran las 3 de la madrugada cuando el convoy, escoltando el semisumergible capturado, se abrió paso entre las olas de regreso a puerto. La luna se reflejaba en el casco ennegrecido del narcosubmarino, iluminando las marcas del combate silencioso que había tenido lugar unas horas antes. El aire olía a diésel, sal y victoria. En la cubierta, los agentes mantenían la mirada fija en el horizonte, conscientes de que lo que llevaban remolcando detrás no era solo una embarcación. Era la prueba material de que el narcotráfico había vuelto a cruzar un límite, y de que la ley había sabido detenerlo a tiempo. Dentro de la bodega provisional, los fardos confiscados se amontonaban como ladrillos de un imperio en ruinas. Más de 1000 paquetes compactos, perfectamente sellados, con los emblemas de los carteles que dominan las rutas del Pacífico. Cada uno de ellos representaba miles de vidas,
miles de adicciones, miles de euros que nunca llegarían a los bolsillos del crimen organizado. Las autoridades portuguesas, en coordinación con la Guardia Civil y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, confirmaron el dato: 1,7 toneladas de cocaína pura valoradas en más de 60 millones de euros. Cuando el convoy atracó en el puerto de Setúbal, ya estaba amaneciendo. Los primeros rayos del sol cayeron sobre la cubierta del semisumergible, ahora inmóvil, rodeado de peritos, agentes judiciales y miembros de las fuerzas internacionales. La escena era casi simbólica. El submarino, símbolo del sigilo y la clandestinidad, quedaba expuesto bajo la luz del día, convertido en trofeo de una operación que había demostrado que la cooperación entre naciones podía desmantelar hasta los mecanismos más sofisticados del narcotráfico global. Los 4 tripulantes fueron escoltados bajo fuerte custodia hasta dependencias policiales. La prensa se agolpaba a distancia, tratando de captar una imagen, una palabra, cualquier gesto. Pero los detenidos permanecían con la mirada fija en el suelo, conscientes de que su travesía había terminado en el peor de los finales. Los interrogatorios posteriores revelarían su procedencia: 3 sudamericanos y un español con experiencia en navegación y conexiones con organizaciones gallegas. Habían zarpado desde la costa de Colombia semanas atrás, atravesando miles de kilómetros de océano en condiciones infrahumanas, con el objetivo de llegar a Galicia, donde el cargamento sería distribuido entre diferentes redes europeas. Mientras tanto, en Lisboa, el Centro de Coordinación del MAOQN revisaba las grabaciones del operativo. En la pantalla, se veía el punto de radar moverse lentamente, luego detenerse, y finalmente apagarse. Un técnico anotó la hora exacta de la intercepción: 2:43 de la madrugada. A esa hora, el mar Atlántico había recuperado su silencio, pero también había dejado una advertencia grabada en sus aguas. Cada intento del narcotráfico por cruzarlo sería observado, seguido y neutralizado. La Operación El Dorado no solo había detenido un cargamento, sino que había revelado una nueva ruta, una nueva amenaza y, sobre todo, una nueva forma de enfrentarse al enemigo, anticipándose. El informe final de la operación fue claro. Se trató de una acción conjunta de inteligencia que involucró a la Armada Portuguesa, la Policía Judicial, la DEA de Estados Unidos, la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y el MAOQN, bajo la supervisión de Europol. Cada agencia aportó una pieza esencial: el seguimiento por satélite, la vigilancia aérea, la interceptación naval y la posterior investigación financiera que permitiría rastrear el dinero detrás del submarino. El éxito fue absoluto. A las 6 de la mañana, el puerto recuperó la calma. Los agentes, exhaustos, contemplaban cómo el semisumergible era izado lentamente con grúas y depositado sobre el muelle. Las hélices aún goteaban agua salada, y en el interior, los técnicos tomaban muestras de combustible y restos biológicos. Era el cierre de una jornada que, sin disparar un solo tiro, había cambiado el curso de una guerra silenciosa. Para los hombres que habían estado allí, aquella noche quedaría grabada para siempre. No por la cantidad incautada ni por los titulares que vendrían después, sino por la certeza de haber enfrentado algo que pocos ven y aún menos logran comprender: la inteligencia fría del crimen, enfrentada al valor inquebrantable de quienes lo persiguen. En el informe confidencial que selló la operación, un capitán portugués escribió una frase que resonaría en los despachos de toda Europa: ellos se ocultaron bajo el mar. Nosotros los encontramos bajo el amanecer. Y así quedó cerrado el expediente. La Operación El Dorado pasaría a la historia como uno de los mayores golpes al narcotráfico marítimo en el Atlántico. El océano había vuelto a hablar. Y su mensaje fue claro: ninguna sombra, ni siquiera bajo las aguas, puede escapar de la ley. Uno de los investigadores resumió la situación en voz baja, mientras revisaba las fotos de los documentos incautados: este no era un narco más. Era el hombre que convirtió la cocaína en algoritmos. Esa frase quedó anotada en el expediente. Porque, en el fondo, eso era lo que definía a la nueva generación del crimen organizado. Una élite que había cambiado las pistolas por portátiles, las caletas por servidores en la nube y los sicarios por ingenieros financieros. Horas más tarde, en una rueda de prensa sin cámaras, un portavoz de la Guardia Civil lo dijo con la frialdad de quien entiende el peso de lo que acaba de ocurrir: con esta detención, se ha desmantelado uno de los engranajes financieros más sofisticados del narcotráfico moderno. Este hombre no necesitaba cruzar fronteras con droga. Cruzaba con dinero, y eso era aún más peligroso. El caso de Zuluaga Lema pasará a la historia como el ejemplo más claro de cómo el narcotráfico ha evolucionado hacia la economía digital, donde el dinero sucio viaja más rápido que los cargamentos, y donde los nuevos capós ya no se esconden en la selva,
sino en las bolsas de valores. Y así, mientras el avión que lo trasladaba hacia la prisión de Soto del Real desaparecía entre las luces del aeropuerto, una certeza se imponía entre los agentes. El enemigo ya no tiene rostro ni frontera, y la próxima batalla no se librará en el mar ni en la pista de un aeropuerto, sino dentro de los circuitos invisibles del sistema financiero mundial. O que aconteceu hoje em Brasília ultrapassa qualquer tensão recente. Uma decisão tomada de forma repentina detonou um efeito dominó lá dentro do Congresso. Gabinetes travados, reuniões desfeitas, lideranças desorientadas e um clima de ruptura tão forte que até aliados evitaram aparecer publicamente. Nos corredores, a palavra mais repetida é colapso. Fontes garantem que Alexandre de Moraes reagiu imediatamente, acionando os ministros da Suprema Corte e colocando o judiciário em estado de alerta total. Desde manhãzinha, a sensação entre os analistas é toda a mesma. O país entrou oficialmente em uma das crises institucionais mais graves dos últimos anos. Eu quero mostrar tudo o que está acontecendo para vocês, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, muito bom dia, é um prazer gigante ter você por aqui. Só peço antes que você me ajude a compartilhar esse vídeo, tá bom? Mande aí nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder. E também deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, porque assim você recebe notícias quentes todos os dias. E claro, comente aqui embaixo de qual cidade você fala. É muito legal a gente saber de qual parte desse Brasilzão você está nos assistindo, tá bom? E agora, prestem atenção aqui nesse vídeo e me ajudem a compartilhar. Olha aí. Olha, acabou de sair. Gonê foi reconduzido. Acabou, Congresso tá fechado. É isso. Não tem como explicar de outra forma. Eu vou falar disso em detalhes agora com vocês. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixem o seu like clicando no joinha. E considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro. Olha, a recondução do Gonê, ela é feita, vamos explicar tecnicamente como é que isso é feito. Na CCJ ele passa primeiro por 27 votos. 27 votos estão na CCJ. Ele ganhou lá de 17 a 10. Precisava de 14 contra ele para barrar o nome. Ele conseguiu 10 contra só. Não era suficiente. Aí ele foi para o plenário. No plenário, com voto secreto, precisava de 41 votos contra ele. Sabe quantos? Quantos votaram contra? 26. Só 26 votos. Meros 26 votos dos 41 necessários. Ou seja, dos 80... 26, só 26 foram contra o Gonê. Esse é o Senado que está dizendo pra gente que vai impeachment ministro do STF. Se eles não conseguem impeachment nem o menino do Moraes, quanto mais o Moraes. Se eles não conseguem impeachment nem aquele que é a extensão do poder do Moraes, que é o Gonê, nem conseguem enfrentar a PGR, que é um puxadinho do STF, como que vai enfrentar o STF? Como que vai enfrentar o próprio Moraes ou os demais ministros do STF? Veja, não foi o Gonê que foi aprovado pelo Senado. Foi o Moraes que foi aprovado pelo Senado. Repito, o Gonê é um puxadinho do Moraes. A PGR hoje é um puxadinho do STF. É o Moraes que reconduziu o Gonê. Não foi o Senado. O Senado, com medo do Moraes, com medo de confrontar-se com o Moraes, reconduz o Gonê. Não é possível que as pessoas realmente acreditem que o Gonê é uma pessoa técnica e hábil para estar no cargo que está depois de tudo que fez. Depois de ter se comportado da forma que vem se comportando e que se comportou no processo do golpe. Constrangido diante do Moraes, dizendo, opa, acho que fiz uma pergunta ruim. Ou feliz quando fazia uma pergunta boa. Como é que uma pessoa dessa, sem autonomia nenhuma, é capaz de ter adesão de senadores? Então é claro que os senadores aderiram ao Moraes, ao poder do Moraes, ou ao medo que sentem do Moraes. E se nós temos um Congresso covarde, um Senado covarde, a ponto de ter medo do Moraes, então nós não temos um Congresso. Então o Congresso já está fechado. Não precisa nem fechar. É só deixar como está, que já está fechado. É lamentável. E olha, os parlamentares, o Congresso, o Senado e a Câmara estavam contando para nós todos, estavam até ontem dizendo assim, anistia, nós temos maioria aqui para conseguir anistia. Quem está impedindo a anistia são os presidentes das casas legislativas. Quem está impedindo a anistia é o Alcolumbre e o Mota.
e o Mota. Agora a gente está vendo que não é verdade. Porque se fossem os presidentes das casas que estavam impedindo a anistia, como é que esses mesmos que conseguiriam maioria para a anistia não conseguem maioria para reprovar o Gonê, que é um dos algozes dos anistiados, nos processos que ele comandou dos réus do dia 8? E também nos processos, agora no processo do golpe, ele foi um algoz daqueles que seriam os anistiados. Como é que as pessoas votariam a favor da anistia e não conseguem votar contra o Gonê? Repito, que é um dos algozes dos anistiados. Então é óbvio que esses votos, que a maioria formada, ou que uma maioria possível a favor da anistia, era uma maioria sem verdade. Era uma maioria de blá blá blá, da boca para fora. Infelizmente, nós temos um Congresso submetido. Não o Congresso, instituição, ou não todos os congressistas, mas boa parte, infelizmente, deles hoje mostrou. Essa boa parte mostrou que o Congresso é submetido ao poder do STF. O único ou último obstáculo à invasão que o STF tem feito, ao abuso que o STF tem praticado, aos excessos todos que têm sido perpetrados pelo STF, o último obstáculo, a última barricada seria o Senado, seria o Congresso. E nós hoje vimos que esse Congresso, essa última barricada, está derrubada, está vencida, está viciada, infelizmente, seja por uma adesão ao poder do STF, seja por uma covardia diante do medo que sentem do STF. É lamentável. Repito, quem não consegue reprovar o Gonê não tem mais autorização, ou não pode ter mais autorização moral para falar impeachment de ministro do STF. Se não reprovam o menos, como vão reprovar o mais? Se não conseguem reprovar o Gonê, como vão impeachment ministros? Ou como podem seguir falando em anistia dentro do país? Realmente, o Congresso está, moralmente ao menos, fechado. Paulo Gonê é aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para recondução à PGR. Assunto, claro, para nossa queridíssima repórter de Brasília, Berenice Leite. Vamos dar boa tarde, então. A nossa querida Berenice já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise. Muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, hoje foi dia de sabatina. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, foi reconduzido nessa indicação do presidente Lula para que permaneça por mais 2 anos como o maior chefe, digamos assim, do Ministério Público Federal. E a gente acompanhou durante essas últimas horas os senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, que trouxeram vários questionamentos justamente sobre essa conduta desses últimos 2 anos em diversos assuntos relacionados, inclusive, aos condenados pelo 8 de janeiro. O próprio tema da anistia foi levado em consideração aqui. O Procurador-Geral da República, ele disse, inclusive, que não se manifestou fora dos autos, né, contrariando o que a oposição ainda ali, durante essa sabatina, disse que ele já havia falado sobre uma espécie de inconstitucionalidade, mas ele recuou, né? Claro, nesse momento que ele precisa do voto dos senadores. E na CCJ o placar foi de 17 votos favoráveis pela recondução de Paulo Gonê contra 10, né? 10 contra e 17 favoráveis. Nós destacamos, inclusive, aqui, né, o posicionamento firme da oposição, o senador Flávio Bolsonaro, né, que não poupou ali críticas à conduta do PGR nesses últimos 2 anos. Ele que não só ofereceu a denúncia, como também deu parecer pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de demais condenados pelo 8 de janeiro, o que para o senador Flávio Bolsonaro é uma clara evidência de perseguição política. Vamos ver. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo
de uma pessoa que, para mim, é doente. Bom, e após a sabatina, ele agora deve ter a sua recondução apreciada no plenário pelos 81 senadores e precisa de uma maioria absoluta, ou seja, 41 votos. Bom, aqui ao meu lado, a gente conversa agora com o desembargador Sebastião Coelho, que acompanhou parte dessa sabatina. E, bom, primeiramente, boa tarde, né, desembargador? Muito bom falar contigo. E, bom, qual que é a sua expectativa em relação a esses próximos 2 anos? Eu até acompanhei nesta semana o senhor se manifestando nas redes sociais sobre a importância, né, de termos um posicionamento firme por parte dos senadores no dia de hoje. Afinal, o papel do Procurador-Geral da República é fundamental, né, para termos um alicerce na nossa justiça. A expectativa para os próximos 2 anos são péssimas, não é? O senhor Paulo Gonet, ele, no meu ponto de vista, não cumpriu o papel institucional do Ministério Público. Apresentou denúncias sem provas, sustentação de fatos não existentes, não é? Olha, conectando um fato com outro para tentar dar sustentação às suas denúncias. Eu já disse e repito, né? O Senado deveria começar a exercer as suas prerrogativas. Você veja que há um tempo atrás houve comemoração de que, olha, temos 41 assinaturas para abertura de procedimento de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, eu quero desafiar esses 41 senadores, o voto é secreto, que eles coloquem o voto não para o doutor Paulo Gonet, que era uma pessoa respeitada aqui em Brasília. Eu próprio o respeitava muito como jurista, né? Mas como procurador geral da República, ele é uma decepção total. Ele jogou na lata do lixo todo o seu currículo de professor. Então não tenho expectativa nenhuma. A expectativa é que ele continue sendo auxiliar de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não existiria sem a caneta do doutor Paulo Gonet. Esse processo contra o presidente Bolsonaro, que é uma vergonha absoluta, e tudo é com a concordância com o parecer favorável de Paulo Gonet, certo? O presidente Bolsonaro preso há 101 dias por um crime que não cometeu, com conversa que vai para presídio, para lá e para cá, e nós aceitando isso tranquilamente. O Brasil, Gessiane, olha só, um abraço para vocês aí no estúdio, né? Que estou no estúdio, né? O Brasil, ou toma as rédeas da cidadania agora, ou será tarde. Este Senado onde nós estamos aqui, nós estamos num recinto do Senado Federal, não usa das suas prerrogativas, deixou o Supremo Tribunal Federal dominar o Senado. Para que precisa Congresso? Se 594 parlamentares podem aprovar uma legislação e o Senado e o Supremo derrubam imediatamente. O caso de Felipe Martins é uma vergonha. Como é que esse moço está até hoje preso? Porque a prisão domiciliar é uma prisão. Ele está com tornozeleira, com restrição de redes sociais, sem passaporte, ele está preso tecnicamente. Não é? É tudo por conta da ação da Procuradoria-Geral da República. Agora, depois de comprovada a fraude que foi a suposta entrada de Felipe Martins dos Estados Unidos, isso é comprovado. Vem agora o delegado Fábio Scholl, que é uma pessoa que, olha, eu tenho repugnância por esse nome, não é? Diz, olha, surgiu uma investigação para saber quem fraudou. Pelo amor de Deus, não é? E a Procuradoria dá parecer favorável a isso? Então me causa muita indignação. O que o senador Flávio Bolsonaro fez foi pouco. Senador Flávio Bolsonaro, receba meus cumprimentos, meus parabéns. Senador Girão, receba meus cumprimentos, meus parabéns. E outra coisa, fazer uma sabatina de um cargo dessa importância, aí coloca 2 generais ali do lado, né, para o STM, porque, claro, aqueles generais ali não tinha nada que desabonasse a conduta daqueles cidadãos de uma vasta folha de serviço prestada à nação brasileira. Para quê? Para fazer um contraponto, né? Aí o senador está perguntando e o presidente fica, olha, já deu tempo, tá? Pelo amor de Deus, sabatina nos Estados Unidos, vocês veem que demora dias para um ministro da Suprema Corte. Quando foi Flávio Dino, colocaram o Paulo Gonet do lado, porque até aquele momento, Paulo Gonet era um jurista respeitado. Hoje, a meu sentir, não é. É um jurista do sistema. O Supremo Tribunal Federal não cometeria os abusos que está cometendo, para mim é abuso. Eu falo com base na legislação. Eles rasgaram a Constituição se não tivesse a participação decisiva do doutor Paulo Gonet. Então eu quero aqui dizer mais uma vez, senadores, essa é a hora dos senhores mostrarem que se realmente vão honrar
o mandato que receberam das urnas ou serão coniventes com tudo que está acontecendo. Agora, desembargador, teve também um outro ponto levantado pelo senador Flávio Bolsonaro, que foi a abertura do inquérito contra o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, onde o próprio Procurador-Geral da República também era citado, né? E ao invés de investigarem o conteúdo da denúncia, estão investigando o Eduardo Tagliaferro, o mensageiro, no caso. Gente, isso é uma inversão de valores completa. Veja, o Tagliaferro denunciou práticas de crimes no gabinete de Alexandre de Moraes. Tá certo? E como é que ele indica a prática de crimes e o próprio ministro Alexandre de Moraes é que é o julgador? Isso não pode, não está correta uma situação dessa. Veja, o Partido Novo fez uma representação contra uma servidora Cristina, alguma coisa, que é do gabinete de Moraes. Eu assinei a representação pelo partido e o ministro Barroso disse, não, ela está conforme a decisão tal, tudo ocorreu sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Também, talvez o ano passado, houve uma representação do CNJ contra 2 magistrados, né? E o corregedor do CNJ, à época o ministro Luiz Salomão, disse não, eles estavam sob ordem do ministro Alexandre de Moraes. Aí o ministro Alexandre de Moraes, que veja só, ninguém está afirmando o que ele fez, está afirmando que os fatos aconteceram. O Tagliaferro informou fatos. Para quê? Fato é para ser investigado. Não é isso? Não existe condenação por antecipação, só do presidente Bolsonaro. Não é? Estava tudo organizadinho. Doutor Sebastião, a nossa querida Carol Esponza está lá no estúdio e ela, claro, está te mandando, né, um abraço e fazendo uma pergunta para o senhor. Qual que seria a decisão menos acertada de Paulo Gonet que o senhor classifica? As denúncias contra todos esses núcleos do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, todos esses. Por quê? Porque é com base numa mentira. Carol, não tem materialidade. Na sustentação oral do recebimento da denúncia do Felipe Martins, eu disse, olha, onde é que está? A minuta do golpe não existe. Aquilo ali é uma foto de um celular, do celular do Cid para outro celular do Coronel Cid, que registrar aqui, Coronel Cid, mais uma vez, o senhor é um covarde, o senhor não é oficial das Forças Armadas, sua posição é uma posição de covarde, está colocando gente como General Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, gente honrada, para cumprir o próprio presidente Bolsonaro. O senhor é um traidor, não merece o respeito de ninguém, certo? Então, sem qualquer base de sustentação, ele simplesmente colocou essas pessoas todas como processadas. Então, não tem um fato para atribuir a Paulo Gonet, são vários. Essa da participação do Tagliaferro é um fato vergonhoso, meu sentir é vergonhoso. Bom, e antes de devolver para você, Geise, só mais um questionamento, doutor Sebastião, sobre o posicionamento dos senadores que votaram pela recondução de Paulo Gonet, e ao que tudo indica, isso vai acontecer também agora no plenário. Eu senti, pelo menos, eu percebi ali um clima de que os senadores não querem se indispor com o chefe do Ministério Público, até porque ele tem o poder de denunciá-los. O senhor também percebe isso? E mais, o senhor também estava me comentando sobre o posicionamento da senadora Soraya Tronic, oferecendo denúncia contra advogados. Explica melhor para nós o que aconteceu. Esses senadores, eles darão explicação para a população na eleição do próximo ano. Eles serão cobrados, eles sabem disso. E nós que somos da direita, nós os eleitores, nós não vamos esquecer da conduta desses senhores senadores. Em relação à senadora Soraya Tronic, né, eu tenho muitas reservas com a senadora Soraya Tronic, porque ela declarava juras de amor a Bolsonaro e hoje ela declara publicamente o repúdio a Bolsonaro e qualquer pessoa que tenha qualquer alinhamento com o Bolsonaro. Então já tem muita reserva com relação à própria pessoa da senadora. Mas o que aconteceu hoje é que houve uma denúncia de um cidadão, não sei se ele é advogado ou não, ao PGR, dizendo para investigar os advogados do 8 de janeiro. Senadora, eu sou um dos advogados do 8 de janeiro, tenho medo de investigação nenhuma. Imagina a senhora, com seu currículo, querer me intimidar? Nunca, tá certo? E ela reforçou ao Paulo Gonet para que ele desse seguimento àquela investigação contra os advogados. Eu estou aqui já com o doutor Ezequiel e a doutora Caroline, que são da Associação dos Familiares e Vítimas, que são os principais advogados, junto com a doutora Gabriela, que está nos Estados Unidos, mas eles já estão aqui, bem pertinho. Vamos gravar um vídeo agora respondendo para a senadora Soraya Tronic. Né? Isso é uma vergonha, uma pessoa que se diz advogada querer questionar a forma que o advogado orienta aos seus clientes. Veja a minha sustentação, doutora senadora.
13 de setembro de 2023 no Supremo. Eu disse ali, no plenário, que jamais aconselharia alguém que não praticou um crime confessar para receber benefício. E aconselhei a que não confessasse o que não fizeram. Não é? Então, está registrado, doutora, desde 13 de setembro de 2023. E a senhora vem com essa conversa de investigação. A senhora sabe o que é pro bono? Sabe o que é advogado de graça? Eu nunca ganhei um centavo dessas pessoas do 8 de janeiro e dedico meu tempo com amor e dedicação, porque isso tudo nós sabemos que foi uma grande armação. Tá certo? Se nós tivéssemos as câmaras do Ministério da Justiça, a senhora ia ver quem era o responsável pelo 8 de janeiro. Doutor Sebastião, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Jornal da UERJ. Sempre bom te ouvir. Alegria, sempre à disposição. Abraço a todos vocês e a audiência. Bom, Geise, volto com vocês. Seguimos acompanhando a votação que segue para o plenário. 41 votos é o número necessário para a recondução. E aí teremos Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral da República por mais 2 anos. Volto contigo. Obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso Jornal da UERJ. Abraço a você e ao nosso queridíssimo Sebastião Coelho, que topou aqui falar com a nossa audiência. A audiência também transmite aqui todo carinho ao querido ex-desembargador. Até amanhã, Berê. Porque ele é, nas palavras do Flávio Bolsonaro, que eu faço minhas, refém de um sequestrador. Porque eu confesso a vocês que até eu, que sou uma pessoa que sempre espero o melhor das pessoas, nessa semana me surpreendi com uma pesquisa do Paraná Pesquisas que apareceu mostrando todos os possíveis candidatos da direita perderam para o Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em ambos os turnos, a pessoa que desempenhou melhor foi a Michele, seguida pelo Tarcísio e pelo senador Flávio Bolsonaro. No levantamento do Paraná, o Lula ganharia, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro. Eu confesso que sempre me causa estranhamento esse fato do Paraná Pesquisas ter levantado todos os membros com projeção nacional da família Bolsonaro, mas sempre deixam de fora o Eduardo. E eu falo isso com uma pessoa que gosta muito do trabalho do Paraná Pesquisas, inclusive já trouxe o Murilo Hidalgo aqui algumas vezes no programa. Eu escuto as pessoas que dizem que ele, na verdade, tem se comportado como um agente político e não concordo. Acho que o Kim é um que diz isso, mas eu nunca vi evidências dessa história. Até onde eu sei, é um trabalho respeitado, mas que é muito estranho. A essa altura do campeonato, Eduardo Bolsonaro ficando fora do levantamento que incluiu Jair, Michele e Flávio, curioso. Não sei o que vocês acham disso. Talvez vocês possam dizer no chat. Mas o meu outro ponto é que, ao que tudo indica, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso de uma forma que eu não complique as pessoas. Eu posso dizer para vocês que não é só o Paraná Pesquisas que faz pesquisa para o PL. O Paraná Pesquisa torna as pesquisas, e não só para o PL, mas para consumo interno de políticos. O Paraná Pesquisa torna as pesquisas públicas. É contratado pelo PL, do Valdemar, torna as pesquisas públicas. Mas há outros levantamentos internos feitos por institutos também de grande reputação. Institutos que eu pessoalmente confio muito, que eu conheço a integridade das pessoas. E eu não vou dizer aqui qual instituto, depois não sei se a imprensa vai me provar correta ou não, mas eu posso dizer para vocês que os números são o seguinte. No mesmo mês da pesquisa do Paraná Pesquisas, os números dessa pesquisa interna mostraram Bolsonaro com 45% e Lula com 35%. Ou seja, Bolsonaro no segundo turno. Bolsonaro com 10 pontos de vantagem sobre o Lula no segundo turno. E tudo bem que sejam pesquisas diferentes, com metodologias diferentes e tal, mas uma pesquisa ela tem que retratar a realidade da opinião pública. E o Bolsonaro não pode estar perdendo para o Lula e ganhando do Lula por 10 pontos ao mesmo tempo. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou o Lula ganha de todo mundo, como indica o Paraná Pesquisa, ou ele está 10 pontos atrás, como indica esse levantamento, que talvez nunca venha a ser tornado público, eu acho que não será, mas é um levantamento feito para consumo interno. E eu estou falando aqui para vocês, eu não posso divulgar, porque são pesquisas que não podem ser divulgadas para o público, mas se você acreditar em Paulo Figueiredo, você acredita, se você não quiser, não acredita.
que eu estou falando é o que eu vi. Eu vi a pesquisa, eu vi o levantamento. Ainda te digo o número cravado, se eu não me engano, é 45 para o Bolsonaro e 39,5 para o Lula, uma coisa assim. E quando você vê essa diferença, eu fico com a impressão de que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Mas é difícil não parecer que o intuito dessa pesquisa do Paraná é o de enfraquecer o Flávio e o Eduardo, que são justamente as pessoas na linha de sucessão do presidente Bolsonaro que representam o verdadeiro bolsonarismo. Nada contra a Michelle, eu acho a Michelle maravilhosa, acho que será uma grande senadora, eu digo em relação a preparo para ser presidente. Ser presidente é um negócio difícil, uma tarefa que qualquer um de nós teria dificuldade. E eu digo que esse objetivo me parece, muitas vezes, o de aumentar isso que eu chamo de terror psicológico contra o presidente Bolsonaro. E não sou só eu que estou dizendo isso. Ora, hoje, o Metrópolis noticiou que a pesquisa Paraná Pesquisas teria levado o presidente Bolsonaro a pedir ao STF que pudesse receber o Tarcísio. Pesquisa levou Jair Bolsonaro a pedir ao STF para receber Tarcísio. Diz, de novo, o Metrópolis. Após pesquisa, ex-presidente Bolsonaro pediu ao STF para receber o governador Tarcísio de Freitas o mais breve possível. E eu acho um timing, no mínimo, interessante, né? Porque se conecta com aquilo que nós falamos ontem no programa, onde eu mostrei que o objetivo do sistema é a construção de uma nova estratégia das tesouras com uma direita permitida que não seja antissistema, porque quem é antissistema, eles dizem que é uma ameaça à democracia. E você, que assiste o Paulo Figueiredo Show, já entendeu que o que o sistema chama de democracia são os seus interesses, e não a vontade popular. O que nos leva à conclusão de que Jair Bolsonaro está, de fato, como verbalizou muitas vezes a imprensa, sendo utilizado como um refém. Seja para que, em troca da sua liberdade, o sistema escolha um candidato que seja palatável, seja porque, por essa mesma moeda, eles tentem conseguir, por exemplo, a retirada das sanções. Quem, aliás, fala isso, vejam, não sou eu, Paulo Figueiredo, é o próprio senador Flávio Bolsonaro. Escutem a fala do senador. Que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada Magnitsky sobre ele, como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado, acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir, ele está muito enganado. Essa fala do senador Flávio Bolsonaro ocorre, inclusive, no evento de lançamento da pré-candidatura da Bia Kicis ao Senado pelo Distrito Federal, e desde aqui já fica registrado o meu apoio à Bia, que é uma das mulheres mais espetaculares que eu conheci na política e que será uma senadora maravilhosa, uma das melhores que a gente já teve. Mas, de volta ao assunto aqui, o que o Flávio Bolsonaro está falando com todas as letras é que o Bolsonaro está sendo utilizado como refém para que o Alexandre consiga a revogação das leis, das sanções aplicadas por ele através da Lei Magnitsky. E nós temos que nos fazer essas perguntas. O que quer o sistema? Ele quer a retirada das sanções e pronto?
Ou querem também a escolha de um candidato à presidência alinhado, dócil, palatável ao sistema? Repito, nós temos que encarar essa questão com a máxima seriedade, porque se nós chegarmos nas eleições de 2026 com um candidato da direita escolhido pelo Alexandre de Moraes, quem quer que ele seja, nós teremos perdido a briga muito antes dela começar. E eu tenho chamado a atenção disso aqui de forma categórica. Eu tive essa conversa, vocês devem ter visto que o Ferri do Café com Fé, que é alguém que eu sempre tive uma relação cordial, eu conheci ele pessoalmente, acho que até apresentado pelo Eduardo Bolsonaro, não me lembro, ele pode me corrigir se não foi isso, há bastante tempo atrás. E ele me convidou para o podcast dele, e eu aceitei, em algum momento eu vou lá, mas ele começou a bater um papo comigo sobre a questão da entrevista do presidente Bolsonaro. E eu sou um cara super favorável ao presidente Bolsonaro, sempre fui aqui no programa, vocês assistem, que o presidente Bolsonaro se posicionasse, que falasse, que desse entrevista, mas neste momento não dá para não levar em consideração o fato de que o sujeito não tem liberdade para falar. Que ele hoje é um refém. Nenhum refém pode ser responsável por negociar os termos da sua própria soltura. E é por isso que, para este assunto especificamente, infelizmente, o presidente Bolsonaro está numa posição onde ele não pode cuidar de si mesmo. Ele não pode negociar os seus próprios termos. Outras pessoas terão que fazer por ele. Quem mais pode fazer isso melhor do que os próprios filhos? Quem se importa mais com o pai do que os próprios filhos? Então, essa é a reflexão que tem que ser feita. A reflexão da situação na qual está o presidente Bolsonaro. Um homem que pode ir para a prisão, para Papudinha, daqui a poucos dias, como essa pessoa pode, por exemplo, lidar com a pauta de anistia? Como essa pessoa pode lidar com a pauta de sanções? Como essa pessoa pode lidar com a pauta da sua própria liberdade, das suas condições? Olha, ele tem que ser defendido por outros, porque ele é, nas palavras do Flávio Bolsonaro, que eu faço minhas, refém de um sequestrador. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu peço ajuda de vocês para me ajudar a compartilhar, porque realmente o brasileiro precisa entender tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil. E pessoal, olha só, Mendonça dá 10 dias para o Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o petista Lula apresente informações sobre a indicação para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso, após o ingresso de uma ação que pede a nomeação de uma mulher negra lá no tribunal. A medida foi motivada por um mandado de segurança apresentado por 5 advogadas da Rede Feminista de Juristas, que solicitam uma liminar obrigando o presidente a não indicar uma pessoa branca e a priorizar uma mulher negra. O grupo argumenta que essa decisão representa um avanço necessário diante da histórica exclusão racial e de gênero na mais alta corte do país. Relator do caso, Mendonça, concedeu um prazo de 10 dias para que o Lula se manifeste sobre o pedido e também determinou que a Advocacia Geral da União seja notificada. Nos bastidores do governo, continuam as articulações em torno da escolha. Fontes próximas de Lula apontam 3 nomes os mais cotados: o senador Rodrigo Pacheco, que seria um desastre, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, e o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, conhecido como a favorito do petista, né? Parece que o Lula realmente quer colocar o Jorge Messias, que seria também um grande desastre para a população brasileira. Eu vou falar para vocês que eu até gostei dessas juristas pedindo um mandato aí, né, para que ele indique uma mulher negra. Porque se ele for indicar algum desses aliados dele, meus amigos, o STF vai piorar cada vez mais. Já colocou o Flávio Dino e Zanin perto de todos aqueles outros que tem ali. Meus amigos, vai falir a Suprema Corte. Então, tomara que consigam aprovar isso aí, que ele possa escolher alguém de fora, né? Alguém que não esteja ligado ali ao petismo, ou quem sabe ele ainda consiga achar alguém assim, né? Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você não se cale.
que você continue lutando pelo nosso Brasil. Então não deixe eles te colocarem medo, tá bom? Se posicione aqui embaixo e também comente aqui embaixo de qual cidade você está falando. É muito legal a gente saber de qual cidade você fala, tá? De qual cidade você assiste esse canal aqui. Muito obrigado por você assistir até aqui, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva aqui nesse canal para você receber mais notícias, assim você me ajuda muito. Muito obrigado novamente, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo. Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura no Brasil. Não vamos ser negativista. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata, corrupto, que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Aí o que aconteceu? Inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder, o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Imediatamente o Supremo Tribunal Federal, que vinha até então aprovando os atos da Lava... Pai, o que significa para ti o socialismo? Filha, para mim o socialismo significa destruição. E eu vou te explicar por quê. Quando eu tinha 9 anos, o socialismo pegou o poder da Venezuela. E eu perdi minha juventude, Natasha. O futuro que meus pais tinham planejado para mim ficou destruído. Por quê? Porque a empresa de meus pais foi destruída por causa do socialismo. Porque para o socialismo, o empresário é o inimigo. O empresário significa capitalismo selvagem, significa imperialismo. E então eles precisam acabar, fechar as empresas privadas para que o povo seja dependente deles. Além disso, a faculdade onde eu estava estudando fechou por causa da crise. Então, eu perdi minha juventude. Hoje, Natasha, eu estou completando 35 anos, estou fazendo aniversário, e eu estou começando no Brasil de zero. Não tenho nada, filha, nada. Tudo que seus avós trabalharam para nos dar a mim, a meus irmãos, eu não tenho. Eu estou começando de zero. Então, por isso, o socialismo para mim significa destruição, Natasha. E eu peço a Deus que muitos brasileiros possam abrir os olhos, porque muitos não entendem a magnitude. Famílias divididas, famílias destruídas, empresas destruídas, futuros destruídos. Para mim, isso significa o socialismo. E para você, o que significa o socialismo? Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver
quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim, o meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia
dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou.